Olá, aqui Charles Normandel, trazendo mais uma leitura comentada do livro Petit Lenormand, Palavra-chave. Hoje faremos a leitura do capítulo 23, Os Ratos, sempre em associação com as cartas, com a carta a qual o capítulo se refere. Hoje, então, a carta de número 23, no sistema Petit Lenormand, os ratos, que corresponde ao sete de paus. Lembrando que as cartas do naipe de paus guardam todas elas as mesmas características. E conforme já vimos, o naipe de paus no Petit Lenormand reúne aquelas cartas mais desafiadoras, negativas, pesadas, por tratar dos aspectos que dos aspectos da vida que nos exigem o melhor de nós, né? Nossa persistência, o nosso empenho, a nossa resiliência, a nossa dedicação, a nossa paciência, a nossa fé. O naipe de pau sempre vai exigir o nosso melhor. E embora são cartas que a priori não se gostaria que saísse nenhuma tirada, elas, de certa forma, dão conta daqueles momentos mais importantes da nossa vida, porque são através deles que nós amadurecemos. São os momentos de dificuldade, de dor, de sofrimento, que nos transformam de forma significativa e fazem com que amadureçamos do ponto de vista emocional, psicológico, espiritual. Então hoje a carta Os Ratos. Eu confesso que de todas as cartas do Petit Lenormand, esta é a carta que eu menos gosto, né, e não. Sempre quando ela sai para mim é algo perturbador, porque é, o que ela caracteriza não é bom, né? Ela sempre vai dar conta de algo que é nocivo, que é prejudicial, que é um desgaste muito grande, né, um cansaço muito grande, uma incomodação, e isso tem se confirmado para mim. Ah, e vão dizer, ah, mas de repente você colocou na sua cabeça que toda vez que sai a carta dos ratos que vai acontecer alguma coisa ruim. Não, eu já expliquei que as cartas elas não têm uma função determinística e nem fatalista sobre a nossa vida. Elas sempre espelham o momento que nós estamos vivendo. Então, se essa carta sai para mim, e muitas vezes já saiu, ela está caracterizando um momento principalmente de desgaste, né? Um momento que não é bom, né? Então, sempre quando ela sai para mim, ela marca muito bem, né? Principalmente o momento de desgaste, o momento em que todas as vezes que ela saiu, eu estava muito cansado, exausto, né? O trabalho estava me exigindo demais, né? Me sentindo realmente com as forças, com as energias drenadas, né? E os ratos, sempre quando eu estava nessa condição, sempre saíram espelhando este momento que eu estava vivendo. É claro que ele não, é uma carta que não dá conta só disso, ela dá conta de muitas outras coisas, entre elas os processos de influenciação espiritual negativa, né? Então, principalmente obsessão, subjugação, uma influência espiritual negativa vai ser apontado pelos ratos. Então, é uma carta que, embora eu simpatize com o emblema do rato,
Na minha infância, eu tinha um ratinho de estimação. Gosto muito do bichinho, mas a carta em si eu tenho uma certa ojeriza porque o que ela traz revela aspectos muito negativos e doídos da realidade que se está vivendo. A sem mais delongas, vamos à leitura. Os ratos foram os transmissores da peste bubônica que dizimou mais de um terço da população europeia no século XIV, numa das piores epidemias da história. E este livro, embora eu tenha publicado recentemente, né, ele está escrito bem antes da pandemia. E quando eu estava redigindo esse capítulo, eu jamais imaginei que nós fôssemos vivenciar esse momento tão difícil da história recente do nosso planeta, que foi essa epidemia, na verdade, pandemia em escala global, né? Que, guardadas as proporções, só pode ser comparada à peste negra no período medieval. A partir dos séculos XIV e XV, passou-se a usar vários tipos de emblemas com finalidade educativa. Um desses emblemas era justamente o rato, caracterizando aquilo que é sujo, asqueroso, prejudicial. Eu iniciei com essa citação da peste bubônica, da peste negra, que provocou uma debacle demográfica na Europa do final da Idade Média, principalmente como apontado no século XIV, que foi um século de muita crise para a Europa medieval, mas da qual emergiu a Europa moderna, né? Emergiu o período renascentista, que é um dos períodos mais impressionantes da história humana, em termos principalmente de criatividade, de emancipação, de valores universais, de crença nos potenciais humanos. O Renascimento traz consigo essa força, né, de acreditar que o homem pode realizar grandes coisas. E os homens desse período, de fato, o fizeram, né, lutando contra inúmeros preconceitos e crenças equivocadas. Então, foi justamente nessa época, no final da Idade Média, início da Idade Moderna, cuja transição é marcada pelo Renascimento, é que começa a se usar os emblemas pelas finalidades mais diversas, mas principalmente como uma ferramenta de educação. E é a partir desses emblemas que mais tarde vai se associar com as cartas para a finalidade de adivinhação. O baralho Petit Lenormand, que surgiu na transição do século XVIII para o XIX, é herdeiro direto do uso dos emblemas, difundidos por toda a Europa a partir do Renascimento. E a carta aos ratos reflete esta longa trajetória, preservando em si o sentido original do emblema. Então, o rato, enquanto emblema da carta 7 de Paus, 23, os ratos, o Petit Lenormand, ela guarda consigo essas características, né, daquilo que de tudo que o rato representa, embora algumas espécies sejam bonitinhas, sejam até criadas como pets, né? De uma forma geral, é um animal associado à sujeira, à imundície, à doença, né, ao esgoto, as coisas assim, coisas ruins, né? É uma das cartas mais negativas de todo o baralho e sempre que sai representa algum dano ou prejuízo que se tenha sofrido ou que ainda se virá a sofrer, né? E por isso que um dos sentidos dela é o roubo, né? O rato também representa isso, né?
E o roubo em muitos sentidos, pode ser realmente o roubo no sentido de a gente ter algum bem sequestrado por alguém, mas também pode ser um roubo energético, um roubo do nosso tempo, um roubo da nossa alegria, um roubo da nossa felicidade e por aí vai, né? O rato, sempre quando há, né, uma carta à sua esquerda, o rato desgasta aquela carta, né? Ele rói e corrói aquela carta, ele empresta a sua negatividade para aquela carta. Por isso temos que atentar muito, principalmente para a carta que está à sua esquerda, né? Esta carta implica também algum tipo de desgaste físico, psíquico, espiritual, etc., que porventura se possa estar enfrentando, inclusive como decorrência de obsessões espirituais. Então, isso aqui eu já comentei. As cartas, embora eu leia e estude bastante, o meu conhecimento maior das cartas vem do exercício diário com elas, né? Como eu já expliquei em outros momentos, e possivelmente vou fazer algum vídeo específico sobre isso, eu não uso as cartas como ferramenta profissional, né? Eu não me considero um cartomante, eu não vivo disso, eu nunca deitei as cartas por dinheiro. Essas cartas me acompanham desde a infância, direta e indiretamente, períodos de maior proximidade, períodos de maior distanciamento, mas nos últimos anos eu tenho redescoberto essas cartas, elas têm tido um impacto muito positivo na minha vida, como uma ferramenta de crescimento pessoal, me ajudando a me conhecer melhor e me ajudando a me transformar, fortalecendo os pontos que eu tenho de positivos e me alertando e me ajudando a trabalhar aqueles pontos que eu tenho de negativo. Então eu uso mais as cartas nesse sentido. Então, desde há muito tempo eu faço uma abertura diária. Eu comecei fazendo sempre com uma carta só, isso bastante tempo mesmo, foi mais de um ano, tirando apenas uma carta, pensando sobre ela, escrevendo suas características, escrevendo tudo que me vinha à cabeça, relacionando com o que acontecia no meu dia a dia. E hoje eu sigo fazendo isso, só que eu ampliei para 3 cartas, porque ela me dá um leque maior de entendimento de como será o meu dia. Eu sempre faço uma abertura para, logo no início da manhã, assim que eu acordo, para ter uma ideia de como vai ser o meu dia. Então, eu abro essas 3 cartas e eu considero a carta do meio como sendo a principal. E tanto quando eu fazia tirada exclusiva de uma carta, e agora com a linha de 3, sempre que saía o rato na tirada de uma carta, ou o rato na linha de 3 cartas, ocupando a posição central, sempre né, espelhou, né, um momento de muito desgaste, como eu falei inicialmente, né, um desgaste físico, emocional, mental, espiritual. Então, sempre quando ela sai para mim, né, eu interpreto mais nesse sentido. Mas cada um vai adquirindo segurança com as cartas, elas vão funcionar para cada um de uma maneira diferente, embora o sentido, o significado geral seja o mesmo para todos, o oráculo vai funcionar de uma forma única e exclusiva para cada pessoa, e cada um vai encontrar a sua forma, a sua maneira de lidar com ele. Então, embora mesmo eu não gostando desta carta, não gostando de quando ela sai para mim alguma tirada ou para outra pessoa quando eu estou colocando, ela alerta para esses aspectos, né, que, querendo ou não, fazem parte da nossa vida. Eu posso não gostar de estar sofrendo uma influência espiritual negativa, mas o fato de eu não gostar
não me liberta da influenciação em si, né? Muito pelo contrário, a carta vai fazer esse alerta, que talvez eu nem tenha me dado conta, ó, presta atenção, ó, tuas companhias espirituais, ó, com quem você está se afinando, fique atento, vai fazer esse alerta para que eu possa me melhorar. Então, as cartas funcionam como uma forma de ajuda, de socorro, de terapia. Os ratos corroem as cartas que estão em seu entorno, afetando-lhes negativamente. É o que eu já expliquei, principalmente com as cartas que estão à sua esquerda. Ela vai emprestar suas características negativas para todas as cartas que estiverem circulando ela, mas principalmente para que estiver à sua esquerda e para que estiver sob o seu domínio, estiver embaixo dela, né? Porque aí tem todo o peso dos ratos. E quando a gente faz uma abertura maior com a mesa real, por exemplo, tem que se observar isso. É uma carta que sempre merece uma atenção especial. Então, repetindo aqui, os ratos corroem as cartas que estão em seu entorno, afetando-lhes negativamente. Por isso, analisar o contexto e o modo como as cartas se interrelacionam é absolutamente indispensável para uma boa leitura ou interpretação. Observem que isso eu coloco praticamente em todos os capítulos e não é à toa. A repetição é intencional. E isso nós precisamos entender, que a boa leitura das cartas depende muito da forma como a gente as interpreta, e essa interpretação é melhor ou pior se a gente está observando o contexto em que essas cartas se encontram e o contexto da vida da pessoa. Então, isso é fundamental, né? O sentido da carta em si, o contexto em que ela se encontra, né? Quais são as cartas que a cercam, quais são as cartas que a influenciam, quais cartas são influenciadas por ela, qual é o contexto, então, em que ela está da leitura, e também a condição da pessoa para quem está se lendo, seja para nós, seja para outro. Esta carta tem como palavras-chave mais destacadas as seguintes: danos, prejuízos, roubos, desgastes, sujo, contaminado, né? Então, aqui tem as reticências, os três pontinhos que é a deixa para que você siga tomando nota de outras palavras-chave, fazendo suas considerações pessoais, que isso é essencial para a sua evolução dentro do Petit Lenormand. Aqui Charlie Normandel me estendeu bastante na carta Os Ratos, né? Embora seja uma carta que eu não gosto, é uma carta muito importante, porque ela vai nos revelar muitos aspectos da nossa vida ou da vida da pessoa para quem estivermos fazendo a leitura, e, e ela atenta para fatos muito significativos da nossa vida, né, que estejam nos prejudicando. Então é importante, né, analisá-la para que a partir dessa análise nós consigamos fazer as intervenções necessárias na nossa vida para nos libertarmos daquilo ou para corrigirmos aquilo que precisa ser corrigido. Aqui Charlie Normandel, realizando mais uma leitura do Petit Lenormand, palavra-chave, tanto o livro quanto o deck. Espero que você tenha gostado. Agradeço pela sua companhia. Até mais.